Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja bem-vindo agora ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, além das principais notícias repercutidas com um time reduzido. Eu e Alexandre Cabral. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Liz Truss renuncia após 45 dias no cargo de primeira-ministra britânica. E ainda, pesquisas eleitorais mostram avanço de Jair Bolsonaro nessa reta final do segundo turno. Será que vai ter virada? Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho a opinião do Cabral com relação a isso também. Bom, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, teve deflação de 0,83% na segunda prévia de outubro. A queda dos preços é menor que a registrada na segunda medição de setembro, quando o índice havia recuado 0,91%. O índice de preços ao produtor amplo, o IPA-M, moderou o ritmo de deflação. O indicador caiu a 1,19% agora, após ter cedido 1,22% na leitura anterior. Em contrapartida, o IPCM acelerou a 0,29% no segundo decêndio de outubro, ante deflação de 0,12% na leitura anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCCM, teve a variação negativa de 0,06%, após subir 0,07%. Bom, a notícia de hoje é que depois de 1 mês e meio no governo, a primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou hoje. Ela é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a renunciar antes da hora e a que menos tempo ficou no cargo na história do país. Truss, que substituiu Boris Johnson no comando, já vinha sofrendo uma forte pressão para renunciar por conta de um polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e dentro também do próprio partido. O plano previa um corte amplo e severo de impostos no país e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas. A proposta foi muito mal recebida no país, em um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, a maior taxa nos últimos 40 anos. E em pronunciamento na porta aí do Downing Street, que é a sede do governo do Reino Unido, em Londres, Liz Truss, que estava também acompanhada do marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles III. Mais cedo, o governo do Reino Unido havia negado que Truss deixaria o governo antes da data de implementação do plano, no dia 31 de outubro. E o porta-voz também chegou a confirmar que ela cumpriria o mandato. Ao longo da semana, no entanto, a fila de parlamentares e membros do próprio partido de Truss já pediam a saída, então, da atual líder. Também na semana passada, a nova líder perdeu 2 ministros, o de Finanças, responsável pelo polêmico plano, e a do Interior, Suella Braverman, que renunciou na quarta-feira. A saída de Braverman, considerada a mais linha dura do governo de Truss, acelerou e aprofundou essa crise. Bom, após a renúncia de Liz Truss, o índice do Reino Unido, FTSE, sofreu pouca variação, mas virou para uma queda de 0,16%. Vamos ver como é que está agora. Agora está subindo, 0,27%. Mais cedo, Fernanda Manzano, economista e professora do IBMEC, esteve no pre-market e falou que a saída de Truss não seria positiva para o mercado, mas que poderia causar uma certa volatilidade. Vamos trazer aqui o rapaz que está já... tá lá vestido de duas formas, né? Ele trouxe duas coisas aí. A camiseta do Flamengo e a bola do jogo, né, Cabral? A bola do jogo vai pro time vencedor. A bola do jogo ficou com o Flamengo. Eu não podia perder essa piada. Ó, deixa eu levantar, mostrar a bola do jogo. E pior que eu tô comemorando hoje, mas amanhã eu posso me ferrar. Por quê? Amanhã a gente pode perder o título. Ah, é? Xandão é corintiano e Rodinei, conhecido como Rodilino, que fez o gol do título, a camisa número 22. Então, Xandão como corintiano e o cara que fez o gol, a camisa 22, eu não duvido nada que ele anule o gol, porque foi gol de pé em horário eleitoral.
Então, com isso, o Corinthians seja campeão. Poxa. Xandão é corintiano e o cara que fez o gol é 22, entendeu a mensagem? Claro. Não precisa de Entendeu? muito, Então, de muito para pensar. corre o risco do Flamengo perder o título aí nas próximas horas pelo TSE, anular não sei o que, etc. Eu nunca tinha visto uma camiseta do... É Flamengo, né? É, a maior torcida do planeta. Flamengo. Eu não conhecia. Não conhecia, não. Lá no Brás vende de lote, só que lá é R$20 e a lá- cor é meio vinho lá aqui e aqui é meio azul. Não, lá no Brás que vende mais é a camiseta do Corinthians. Vende ou some? Ah, os caras são tudo corintianos. É, Bom, então- enfim, né? O Cabral, vamos agora para a parte séria do negócio. Bom, Cabral, hoje o dia não está sendo também dos mais agradáveis no Reino Unido. Vamos lá. O que você observou disso tudo? Algumas histórias que eu estava estudando agora de manhã sobre todo esse processo, que algumas eu vou mentir que eu não conhecia. Tá. Dona Liz pediu demissão 9h30 da manhã. Dona Liz? Liz Truss. Nesse momento, para você comprar uma libra, você gastava $1,1245 milionésimos de dólar. Agora você está gastando 1,1233. Então quer dizer, se eu estou comprando libra por menos dólares, é que a moeda perdeu o poder de compra. Então desvalorizou a moeda da libra. Então, nesse primeiro momento, não quer dizer que isso vai para sempre, mas nessas primeiras horas perdeu um pouco o poder de compra a libra. Na hora que ela saiu, a bolsa estava com uma leve alta. E ela fechou hoje com uma leve alta também, de 0,27. Então a bolsa não sentiu tanto. Então dizendo o seguinte, que o ministro das Finanças também deve sair. O cara que ficou no poder 3 dias deve ficar mais 10 e sair. Ela deu até semana que vem. Tem 2 nomes correndo por fora para voltar à presidência. Boris Johnson. Isso foi o melhor, né? E Theresa May, que foi antes do Boris Johnson. Além disso, e quem deve ser eleito deve ser um cara chamado Rishi Sunak. Ele é um inglês de origem indiana. Ele foi ministro das Finanças na época do Boris Johnson. Ele foi muito elogiado, só que quando o Boris Johnson caiu, ele caiu junto, tá? Ele foi ministro da Finanças de fevereiro de 20, antes do Covid. Ele não assumiu depois do Carnaval, ele assumiu antes. E trabalhou no Goldman Sachs e tem uma visão boa de mercado financeiro. Então, teoricamente, deve ser ele que vai assumir. Já tem papo de eleições gerais, tá? Aí você zeraria e faria tudo de novo. Por isso que semana que vem é importante, porque Liz Truss falou que só fica até a próxima sexta. Então ela fica mais 8 dias no cargo e falou que sai da posição. Diferente de Boris Johnson, que ficou mais uns 30 dias após pedir demissão. Primeiro, vamos por lá. partes. Ninguém estava esperando. O pessoal pedia que ela saísse. Assim, tinha uma pressão para ela sair, mas ninguém imaginava que ela saía em 45 dias. Achava que ia mais cair os apoios dela, que são os ministros, do que ela em si, né? Uhum. Mas caiu, virou pó. E o discurso dela foi um discurso mega vazio. Se você for ver o discurso, tentei lutar pelo Reino Unido, mas não deu certo, não sei o quê, prefiro sair. Agora, essa do Boris Johnson tentar voltar, eu acho que é quase impossível, né? Porque ele saiu no meio de um escândalo, né? Ele, teoricamente, não foi um ruim ministro. Ele foi, pelo que eu li, estava lendo de várias coisas que ele tomou decisão, ele não foi ruim, mas aquela história, no meio de manter todo mundo em casa, ele saindo, ainda dançando lá, e várias outras pequenas confusões, tiraram o poder dele, né? Eu não sei se ele teria apoio do dia a dia no Congresso nas votações. Nossa. Então é melhor botar algum sangue novo. Curioso que se for o indiano eleito, vai ser a primeira pessoa de pele não totalmente... Já fizeram comparações, né? Sim. Não totalmente clara, porque ele é indiano, se você for ver, você jura que ele é indiano. Ele é moreno. É bem moreno. Que vai comandar por lá. Comandando bem, pode ser qualquer coisa, mano.
Sendo tomara... Oi? Sendo bom. Sendo bom e para poder fazer efeito paralelo, né? Acalma Reino Unido, acalma dólar, acalma Europa, acalma vários outros países. Não é bom ter Reino Unido em crise não, meu povo. De forma direta afeta o Brasil? Não, mas indiretamente chega aqui. Hoje de manhã até falei que eu entrevistei uma professora do IBMEC e ela falou justamente que não era bom, claro, mas que ia causar uma volatilidade. Causa volatilidade até escolher o nome, né? Mas não vai ser um grande, talvez, tenha uma mudança expressiva nos números, cause algum problema? Depende do que ele vende de pacote, né? Ele, teoricamente, ele é contra gastos, ele é que nem aquele, como diz o Grupo Ambev, né? Gasto é que nem unha, tem que estar sempre cortando, né? Então, ele é contra gastos, ele é a favor de manutenção por enquanto de imposto alto. Então, ele teoricamente defende o que o mercado quer escutar. Porque nesse momento é bom também defender o que o mercado quer escutar, para segurar a paridade dólar-libra. E se você continuar desvalorizando a Libra, eu até queria depois falar com o Jason, o Ien bateu 150, maluco, e o teto era 145. Isso é uma droga pro país. Literalmente é uma droga. Então, a mesma coisa lá, perder poder de compra para a Libra nesse momento não é uma coisa legal. Agora, tem uma curiosidade nisso tudo, porque depois que aconteceu aí a saída da Liz Truss, né, ao som aí também do hino nacional britânico, um jornal do Reino Unido declarou uma alface como vencedora em uma disputa para ver se poderia durar mais que a Liz Truss no cargo após a renúncia da primeira-ministra. E não é que eles compararam mesmo a alface com a Liz Truss? Coloca a imagem para mim, Renata. Olha só, tá aí. Eles colocaram primeiro, fizeram de verdade, é isso mesmo. Eles colocaram a alface ali e depois deixaram no comando do país. Depois saiu um vídeo deles tirando a foto, deitando a foto e ficando só a alface. Aí eles colocam para os leitores no início, né? Eles colocavam assim, qual alface molhada durará mais? E aí causou aí uma brincadeira que depois eles fizeram uma transmissão tirando a foto da Liz Truss e falando que o alface ganhou. Que é um dado cultural que eu só descobri depois de casado. Quando a gente compra alface lá em casa, aquela que não é a americana, né? As outras, que ainda tem a raiz, ela fica guardada na geladeira num copo com água, dentro do copo com água. Dura bem mais, mano. E eles colocaram água. E eu não sabia disso, eu juro que eu descobri isso por minha esposa. Então, eles colocaram água pra durar mais. Só que, vocês viram, o alface durou mais. Que beleza, hein? Vamos ver o que vai ser daí pra frente, mas a gente vai acompanhar, com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas tem uma pergunta para você aqui, ô Cabral, não sei se dá para você responder. Foi o gol do Pedro, é isso? Não, o Marcelo Cristo tá perguntando para você. O Cabral, ele queria saber por que dessa descida do mini índice, sendo que a maioria das ações está positiva hoje. Não sei. O que a intuição pode me dizer antes de eu abrir a tela? É horário de fechamento diferente do futuro e do à vista, né? Nada impede dele estar deslocado ontem já ter dado a diferença e hoje está igualando. O que quer dizer isso? O mini índice não fecha no mesmo horário do à vista. Em vez de quanto à vista fecha com 0,40 de alta e o mini índice com 0,60 ou 0,30. E hoje está equilibrando essa história. Vamos tentar descobrir abrindo o Profit ao vivo aqui. Enquanto isso, como é que tá a Oi aí? Você tem aí rápido? A Oi abaixou de 30 centavos? Ela estava caindo, tinha subido depois um pouquinho e... Estava caindo, depois subiu. Não, depois subiu, mas ela subiu acho que 1 centavo. Cara, o que houve com a Americana? 13% de queda, maluco. Então, hoje 12,92 Americanas... A Oi, 27 centavos. Então... A Oi, eu acho que isso é jogada de marketing, todo mundo aqui é amador. Eu acho que nós dois somos amadores, o pessoal que está assistindo aí é amador. Sarivest, Credit Suisse, Nord, Empíricos, é tudo amador, ninguém entende nada de análise.
Eu acho que o objetivo delas é fazer a seguinte propaganda. Compre ação pelo nosso DDD. Qual o DDD da Oi? DDD da Oi é... Qual que é? 21? É. 21. Qual o DDD da Oi? 21, Ah, e tá Cabral. 27, 6 centavos pro marketing. Imagina isso. Capa do Valor Econômico. Pega, se eles compram a capa do jornal, compre a nossa ação pelo nosso DDD. Aí tá lá a cotação da bolsa, 21 centavos o valor da ação e 21 é DDD. Ninguém entende nada. Nada. Vamos lá, vamos voltar aqui a falar. Deixa eu ver o índice e a vista. Vê aí, vê aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Índice. Você vai compartilhar? Não. Não, você não. Não. Porque é só olhar a tela, literalmente, Ibov. Boa. E o pessoal também está querendo saber por que a Aeres está caindo muito. Ah, eu não acompanho nada. Aeres. Zero de Vamos Aeres. ficar aí na... Pô, mas o índice e Ibov tá andando junto, meu amigo. O índice o futuro tá subindo 0,40 e o à vista 0,31. 0,09 é normal. Nada diferente, não. Tá colado. O índice à vista da bolsa sobe nesse momento 0,31. O futuro dezembro sobe 0,40. Mesma coisa. Ó, o Peter Santana até falou, o índice não está caindo, estamos acima de 118. Eu ficaria preocupado com o índice ficando abaixo de 109. 109 o futuro ou à vista, ô Peter? Coloca aí, Peter. O Helder agora não chega mais no começo. Ele sabe, todo dia eu chamo o Helder para participar do 710. Só que como ele não chega mais no começo, não dá tempo que ele tem que trabalhar. Tá dando uma de difícil. Ele fica, eu vou bloquear o Helder. Ele fica, futuro, Peter Santana falando. Meu amigo, o futuro tá 118. Abaixo de 109 tem chão, hein? 10 mil pontos aí. 10 mil pontos dá uns 7, 8% de queda. Tomara que não, meu amigo. Tomara que não. Boa, vamos ver aí. E o Helder tá perguntando se vale a pena investir nas ações da Petrobras. Helder, você é o cara que mais deve ter Petro no Brasil, Helder. Todo dia você diz que compra ação da Petro. Mesmo que você compre uma quantidade, você já deve estar com seus 70 anos. 70 vezes 252, você já deve ter quantidade pra caramba de Petro, mano. Boa. Vamos mudar de assunto então, que a gente tava falando sobre o Reino Unido. O Peter Santana, pois é, não está caindo. Para mim, índice é para cima. Tomara, maluco. Tô comprado. Bolsa, eu tô comprado. Nós dois. Tá com quem ali? A Marlene Matos e Jovem Aprendiz. Aí ferrou, maluco. Ferrou. Bolsa pra cima. Eu tô comprado, minha esposa tá comprada, minhas filhas estão compradas. Bolsa pra mim tem que ser eternamente pra cima. Boa. Boa. Vamos mudar de assunto então, ó. O Departamento de Trabalho americano divulgou hoje que o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve queda de 12 mil na semana encerrada em 15 de outubro para 214 mil. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas. O consenso previa 230 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi revisado para baixo, de 228 mil para 226 mil. Já o número de pedidos continuados teve alta de 21 mil na semana encerrada em 8 de outubro a 1,385 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso, Cabral. E aí, o que você viu disso tudo, Cabral? A economia americana é muito doida, mano. Você pega alguns dados, venda de casa, tá horroroso, o dado que saiu ontem e saiu hoje. Só que o emprego tá bombando, mano. Você tinha uma previsão, só para repetir teu número para raciocinar juntos. Você tinha uma previsão de 230 e veio 214. 16 mil a menos. 16 mil a menos é nada, 5% de 16 mil a menos. Que beleza. E semana passada, que tinha vindo 28, foi revisado para baixo. Então a economia americana bombando. Por isso ontem que teve um Fed chamado Kashahari, que o maluco falou o seguinte, olha, no meu melhor chute, podemos parar de subir os juros em algum momento ano que vem. E eu não tenho a menor ideia de quando. Só iremos parar de subir os juros quando o núcleo parar de subir. E ele acredita que o núcleo continua subindo no mínimo até março. Então, como não subir muitos juros nos Estados Unidos para controlar essa mão de obra?
Cara, 214 mil pessoas, é gente pra caramba, tem 300 milhões de habitantes, 100 e varada milhões de mão de obra ativa. Eles nunca tiveram tanta gente empregada, maluco. Caramba, né? Não, é desesperador. Não faz sentido, né? É assim, e a economia, a pessoa tá pessimista, mas ainda continua trabalhando, continua ganhando bem, continua aumento de salário. Ele só tá comprando coisa. Lembra uma coisa que a gente fala muito aqui, quando o IBGE fala o que é efeito renda e o que é efeito juros? Vamos explicar isso. Isso daqui é efeito renda. Por que efeito renda? Porque isso custa 20, 30 reais. Então, como isso aqui custa 20, 30 reais, eu compro ou não porque o juros subiu ou porque o juros caiu. É porque eu tenho ou não dinheiro para comprar isso. Fechado? Micro é efeito juros. Por que micro é efeito juros? Que micro bom é 3, 4, 5 mil. Então, provavelmente, se o juros subir muito, a prestação fica cara. Eu posso adiar a compra. Então, significa que o que é efeito renda, ele demora mais a sentir num período igual ao americano de pleno emprego com juros subindo do que efeito juros. Porque efeito juros eu vou deixar de comprar porque a prestação já está mais cara. Mas eu ainda continuo ganhando bem, então eu compro efeito renda. E isso está na cara nos Estados Unidos. Resultado de casa. Resultado de casa está vindo uma coisa horrorosa em cima de coisa horrorosa. Efeito juros. Porque você não compra uma casa à vista, quer dizer, até compra, mas a grande maioria não compra uma casa à vista, ela parcela. Por parcelar, juros aumentou, a parcela fica difícil. Mas efeito renda continua vendendo. Por quê? Porque ainda continua ganhando bem e mega empregado. Então, complicada a vida do Banco Central americano. Eles vão ter que subir bastante juros para poder, além do efeito juros, também afetar o efeito renda. Boa. Complicado. Eu não sei se vocês entenderam, mas é uma diferença muito grande em período de alta de juros, que o efeito juros, o resultado é mais imediato do que o efeito renda. Porque o efeito renda depende de desemprego. Quando está em pleno emprego, o empresário demora mais a demitir. O efeito juros você já sente quando vai no banco. A parcela mês passado era chutando $1.000, agora é 1.500. Opa, não tenho condições de 1.500, mas tenho condições de $5. Tá igual o Brasil, né? Tem emprego sobrando. É, Brasil não está emprego sobrando, mas Brasil como também está tendo esse efeito. Se você pegar IBGE, você já está tendo problema em alguns produtos de efeito juros. Você já está tendo uma venda menor de carros e uma venda menor ligada à construção civil. Sim. E um efeito maior no efeito renda. Então, longe do pleno emprego americano, muito, muito longe, mas alguns aspectos parecidos. Coisa que efeito juros aqui já está sentindo também, só pegar os dados de IBGE de varejo, e coisa que efeito renda está ao contrário, está melhorando, está vendendo cada vez mais, porque é só olhar a CAGED e PNAD, está diminuindo o desemprego. Até agora há pouco eu falei aí dos números também, esses números que você citou agora, construção e tudo mais. O Eliel Scott está perguntando, e o IGPM, como anda? Saiu o IGPM hoje, uma coisa é parcial, o IBGE divulga tudo muito solto. Não dá, eles não... IBGE não, FGV, perdão. FGV, mas eles não dão com detalhes. Não dão, não dá. Infelizmente a gente não tem como abrir muito número, é pegar o que está aí e comentar meio solto. Infelizmente, quando for fechado bonitinho, aí a gente passa 10, 15 minutos aqui conversando sobre ele. Quando é essa prévia, essas duas prévias do mês, fica tudo muito solto, entendeu? Infelizmente. Uma dúvida que eu tenho, a gente pode, como a gente propôs, falar pro trio lá, ver se a gente consegue trazer pra gente André Braz aí um dia para bater um papo. Boa. Bom, daqui a pouquinho a gente tem entrevistado aqui no BMC Marketing, mas a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo. Ô Cabral, Oi. Você podia chamar o intervalo ao estilo Flamengo. Cante comigo, Mengão. Ó, eu vou cantando e vocês vão fechando o intervalo. Combinado, Renata e de menor? Aí vocês vão botando a imagem assim meio a turva e aparece o intervalo. Cante tipo dando comigo, um fake, Mengão. Acima de tudo, rubro-negro. Ó.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e eu quero convidar a você que está assistindo a programação da BMC News para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Eu estou aqui com o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, e nós batemos um papo muito legal sobre educação financeira no Brasil, finanças e sobre planejamento. Então, espero você nesse episódio. Até lá! So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. O maior evento de investimentos da América Latina. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Marketing. Eu já vou chamar direto o nosso entrevistado, que é o Luiz Marcati, ele que é sócio e presidente da Mesa Corporate Governance. Está aqui com a gente ao vivo. Oi, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos assistem. Luiz, uma coisa, eu queria que você me explicasse, se você pudesse explicar pelo menos em poucas palavras, pelo menos, o que significa, o que é a governança corporativa? Governança corporativa é a maneira pela qual os donos, os sócios, os controladores da empresa tomam decisões e encaminham essas decisões para dirigir seus negócios. Definem diretrizes, definem estratégias, definem expectativas de retorno, aceitação de riscos, ou seja, é o ambiente pelo qual os sócios convivem, exercem seus poderes e tomam as decisões mais relevantes das empresas. Em empresas que têm isso bem estruturado e formalizado, você tem a assembleia dos acionistas, você tem um conselho de administração, que esse é o ambiente mais estruturado da governança. Quando você não tem isso estruturado, na prática, os donos que também estão no dia a dia dos negócios acabam misturando um pouco os papéis com a gestão, né? A governança misturada com a gestão. Boa. Agora, a gente vê que a implementação de boas práticas de governança nas empresas brasileiras, ela ganha cada vez mais força. O fortalecimento desse mercado e de ampliação das demandas ESG são necessárias para essas mudanças. É um trabalho simples ou demanda mais tempo? Não é simples, não. Ele é bastante complexo, porque, como eu falei, se o ambiente da governança ele lida com as questões de relação de sócios e exercício de poder, naturalmente não é um ambiente simples, não são processos simples. Existe muitas vezes uma fase de aprendizado, uma curva longa para a mudança do modelo mental, de como os sócios interagem entre si e como eles interagem com a sua companhia.
as questões ESG, que mais recentemente estão alcançando as empresas, elas trazem mais um grau ainda de complexidade, porque se antes os acionistas ficavam buscando entender como manter a sua empresa saudável a longo prazo, não é rentável, distribuindo dinheiro, agora, além de tudo, eles têm que começar a ficar preocupados no como a empresa faz isso, não é? Lidando com os impactos positivos ou negativos do meio ambiente, na sociedade, e até pelo seu próprio modelo de governança. Então, é complexo, sim. Boa. Cabral tem pergunta aí. Diga lá, Cabral. Tenho. Olá, meu amigo, beleza? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Eu tô bem demais. Eu tô mega feliz. O senhor é flamenguista também? O senhor é corintiano, meu Deus. Se eu tirar uma dúvida com o senhor, a B3, eu acho que ela tomou uma decisão que não cabia a ela, é um debate até meio complexo, do negócio da governança, da quantidade de mulheres, negros, etc., que tem que ter no conselho. Você acha que uma decisão dessa deveria vir de uma bolsa? Não, tudo que é imposto acaba trazendo, muitas vezes, um mau uso só para cumprir a regra, né? Então, eu acho que o maior risco que existe é esse. Claro que você fomentar a busca da diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, inclusive o próprio colegiado deve começar com a diversidade de competências, expertises, não é? Então, o fomentar, o estimular, se for o caso até criar algum selo de premiação, eu acho interessante. O perigo da obrigatoriedade, muitas vezes, é cumprir mal a regra para dizer que cumpriu, né? Então, eu faço só para um check, né? Check the box, tá certo? Eu queria até complementar essa informação aí que o Cabral trouxe, porque hoje a gente teve, por exemplo, a renúncia de uma mulher como primeira-ministra do Reino Unido. Muita gente, até de forma preconceituosa, fala que ela foi escolhida apenas por ser mulher. E a diversidade, ela é algo central nesse momento, né? O fato de se colocar alguém no cargo, seja mulher, negro, LGBT, deve ser escolhido por essas características ou por competência? Não, é exatamente por isso. Primeiro que eu não acredito que aquela primeira-ministra foi escolhida por ser mulher, não é? Foi escolhida pela sua força política e acabou sendo eleita por isso, né? Agora, a força política dela, me parece, não foi suficiente para permanecer no poder e ela acabou saindo. Mas eu acredito na busca da diversidade por competências. Por competência, ou seja, as pessoas trazem sua cabeça com pensamentos distintos, com experiências distintas para dentro desse ambiente colegiado. E eu acho interessante porque você enriquece, não é? Se você tiver só um olhar de homens brancos, né, no conselho, você pode ter um viés de interpretação e decisão. Quando você junta pessoas de outras raças, outros gêneros, outras culturas, logicamente você vai trazer pontos de vista mais complementares, e eu acho que a gente pode ir além. Agora, tem o desafio sempre de como você constrói esse processo, né? Eu me lembro, nos Estados Unidos, as empresas lá desde a década de 70 foram incentivadas a promover mulheres para as lideranças das empresas. E o que acaba acontecendo é que, naturalmente, mulheres chegando ao ambiente de diretoria, naturalmente acabam em algum momento da vida se tornando conselheiras, tá certo? Aqui no Brasil não houve uma promoção disso, então acaba sendo um caminho meio que induzido a acontecer. Então, eu vejo a preocupação, eu vejo que é importante a gente manter esse assunto vivo, os incentivos, as portas abertas para isso, inclusive tem até um instituto que é voltado para ajudar a formar mulheres executivas para o papel de conselheiras,
muito, muito interessante, faz um trabalho muito sério, mas eu sempre fico preocupado com coisas que são por obrigação, como eu falei, né? Meu amigo, eu quero mexer no vespeiro. Mexer no vespeiro chamado Eleição Estatais 2023. O quanto um presidente, Bolsonaro ou Lula, Y, tem o poder de afetar a governança de Banco do Brasil, Petrobras principalmente, que provavelmente vai ser o grande debate para ano que vem. O quanto a mudança da lei das estatais do governo Temer tem que ela ser alterada ou não, ou o próximo presidente, independente dessa lei, consegue ter um poder de manipulação da governança interna, ou a empresa está blindada, entendeu? Ou até onde blindada? Cabral, só para chacoalhar um pouco mais esse vespeiro, eu quero voltar lá no conceito que eu falei da governança, que se a governança é o assunto de dono, não é? Como eu falei, tá certo? A única governança que funciona de fato é a que o dono quer. Tá certo? Essa é aqui. Por mais que o mercado seja regulado, por mais que as leis digam isso, na prática, é como o dono quer que isso funcione. E isso vinha acontecendo de maneira muito forte num governo que se presta a ser empresário, não é? E aí, independentemente do partido, do viés ideológico. Então, a gente viu as estatais sendo usadas como meios de manobra para interesses político-eleitorais, historicamente. Né? Historicamente foi assim. Quando chegou o governo Temer, eu acho que duas providências foram muito interessantes para isso. O primeiro foi a lei das estatais, que cria uma blindagem. Né? Ela cria uma blindagem de que as decisões que guiam as empresas estatais têm que estar voltadas para a sua sustentabilidade e longevidade, não para atendimento de interesses eleitorais. E a própria revisão do Estatuto da Petrobras acabou também criando uma série de limitações, né, de que o controlador, ou seja, o governo federal, possa agir livremente no seu interesse político, tá? Mas a gente viu acontecer nesse mandato corrente agora do presidente, ele trocou 4 presidentes em 3 anos e pouco, tá certo? E por que ele trocou? Porque ele estava, e a gente sempre via pelas declarações dele, que ele estava tentando influenciar de alguma forma a atuação do presidente em busca de, sei lá, controlar preço, para o preço não afetar a política monetária de interesse do governo, e ele não conseguiu, e aí ele ia trocando. Aí tem as regras de como eu posso levar para a eleição um candidato a uma posição de presidente. E aí você tem todas as regras, e a gente percebeu uma certa, como eu vou dizer, flexibilização da interpretação da regra para eu poder indicar o executivo que eu queria, não é? Então, o que a gente sente é que as regras estão aí, elas criam limitações, elas não deixam as coisas soltas para o presidente fazer o que quer a seu bem interesse, mas sempre se dá um jeito de contornar e, de alguma forma, pressionar a Assembleia, pressionar o Conselho de Administração e, infelizmente, por decorrência, até os órgãos de apoio, como foi o caso lá do comitê que indicou o nome dos atuais dirigentes da Petrobras, né? Tanto é que aquele conselho lá de RH bloqueou a maioria e ninguém saiu. Todos foram eleitos. Exato. Continuaram sendo, mesmo sem a bênção do comitê de indicação, eles acabaram, os nomes foram para a Assembleia e, como o governo tem a maioria, ou seja, como o controlador quer que a coisa aconteça, acabou acontecendo. Só que aí ele tem, pela lei da estatal, ele tem limitações, ele não pode chegar lá e mexer na política de preço como se fez muito historicamente já, né? Na verdade, ele pode mexer disfarçando, não aumentando. Isso. Como está tendo atualmente. Estamos com defasagem e não está aumentando. Então, mas ele tem um limite para isso, porque tem aquela regra do PPI lá, né, da paridade internacional de preço, em que ele não pode defasar muito. É mais ou menos a briga
da pesquisa eleitoral, né? Dependendo do desvio agora, o pesquisador vai para a cadeia, né? Mais ou menos isso, tá certo? Então, pelo menos estão tentando isso, né? Mas ele tenta pressionar de alguma forma, e claro que ele se beneficia, né? Não tem uma fala do presidente candidato à reeleição que ele não fala da gasolina mais barata, mas parte desse barato também foi a forçação de barra em cima do imposto estadual, que nem era dele, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Entre nós, você deve concordar comigo que geralmente o pessoal que é associado à ESG, governança, quando chega, o pessoal fala, ih, chegou os caras, mano. Chegou, você sabe disso. Eu já trabalhei em empresa grande, cara, chegou o povo do compliance da governança, pelo amor de Deus. A grande dúvida que eu tenho é como criar cultura no chão de fábrica. Como criar cultura no cara que tá lá na ponta final, o cara que tá, sei lá, vamos radicalizar mesmo, o cara que monta um sanduíche no McDonald's porque o cara da ESG lá nos Estados Unidos resolveu adaptar. Então, uma coisa que eu acho que eu sinto, eu não sei se é falta de comunicação interna, se é explicar, só veio uma folha dizendo a partir de agora é isso, e ninguém explica por que é isso, mas isso é muito comum em empresa, você já deve ter sofrido isso. Cara, chegou o povo, maluco. Porque eu acho que falta uma comunicação para chão de fábrica, entendeu? Via de regra, Cabral, o que acaba acontecendo é a comunicação limitada e enviesada. Tá certo? São as decisões top-down que alguém tomou em algum castelo lá, distante da gente, né? Distante da realidade, e a gente não entende nem por que decidiram, nem por que isso é bom ou não é, tá? Então, o melhor jeito de você afetar uma cultura organizacional não é apenas você definir a regra e a política, mas é você dar clareza, dar consciência às pessoas, né? Ou seja, afetar a consciência das pessoas do valor daquilo que se está propondo. Por que aquele jeito novo de fazer as coisas é melhor do que o anterior? Por que isso vai afetar positivamente a vida de cada um de nós, inclusive do chapeiro do McDonald's, para pegar teu exemplo, tá certo? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, é não ficar apenas nas decisões top-down, mas sim um trabalho de conscientização e percepção de valor nas mudanças que são feitas, tá? Agora, o perigo maior disso, Cabral, não é nem a questão do top-down, tá? O problema maior disso é o ESG ficar apenas na parte de comunicação, né? Ou seja, a gente brinca isso, eu pinto a parede da empresa de verde e virei ecológico agora, né? Tá certo? Então, o famoso greenwashing, né? Tá certo? Então, eu acho que esse é o maior perigo, é pior ainda do que o top-down, tá? Eu, como professor, eu tento usar vários exemplos de teorias boas e ruins, tipo, mudou a regra tal, olha, a empresa fez, foi maneiro pra caramba, empresa J não fez, foi horroroso. Então, só que só vou te fazer uma pergunta das duas. Eu não quero saber do horroroso, eu quero saber do bom. Tem alguma empresa que é exemplo de governança, que vale quem tá afim de fazer, putz, olha caso tal, que caso tal fez tal, cara, mudou a vida da empresa, a empresa é antes e depois dessas decisões? No Brasil, no caso? Eu acho que a gente tem algumas muito boas referências de governança, sim. Eu acho que a começar a Natura sempre foi uma referência nisso, tá? Isso não impede que ela tenha dificuldades nos negócios, tá? A Natura pode estar passando por um momento de ter que se reestruturar, de repensar seus modelos de negócio e tudo mais, mas com certeza a governança é um dos fatores-chave até para promover a mudança quando as coisas não estão bem, né? Então a Natura, eu acho que ela é um case interessante, e tem outros por aí, tá? Eu acho que a gente pode aqui vasculhar com atenção e encontrar outros exemplos bons de referência. Algumas empresas familiares, por exemplo, essa semana eu tive num evento com uma herdeira do grupo Randon, tá? E você vê que a Randon tem uma preocupação muito grande, não só com a boa governança, como a governança da sua família, ou seja,
preparação das futuras gerações para manter o seu negócio numa linha de conduta associada aos valores da empresa e tudo mais. E outro ponto, Cabrão, que eu acho que vale muito a gente salientar, eu que vivo no mundo da governança corporativa há 20 anos já, a gente tem visto muitas empresas de capital fechado que têm buscado instalar estruturas e práticas de governança de uma maneira consciente, por percepção de valor, mesmo sem serem obrigadas a isso, porque empresa de capital fechado, ela não é obrigada ao mesmo regime de uma empresa que está na Bolsa, pelas regras da Bolsa, da CVM e tudo mais. Então, a gente tem visto a percepção dos empresários de que trazer a boa governança também melhora as condições de longevidade e traz benefícios até de imagem para a sua empresa. Agora, me fala uma coisa, por que tem tanta resistência do mercado? Eu vejo isso pelo fato até dos comentários que a gente tem aqui no chat, claro, cada um tem a sua opinião, claro, mas por que tem tanta resistência? Por que as pessoas acham que é besteira, não funciona? Por que tem essa resistência? Desculpa, a resistência em relação à governança? Em fazendo essas mudanças, em promover mudanças para a empresa. Às vezes o pessoal acha que é besteira. Tá. Quando você tem um dono à frente do dia a dia dos negócios, parece que as coisas são muito rápidas, sabe? São sempre, muito mais ágil e tudo mais. O problema é que o dono, ele toma todas as decisões, ele concentra nele isso, tá certo? Quando você passa para uma estrutura formal de governança, nós vamos criar políticas, processos e procedimentos que levam a empresa a atuar de outra maneira. Não é simplesmente bater na porta do dono da empresa e ele responder e assinar o que a gente quer que ele assine, entendeu? E aí muita gente acha, ou tem a percepção enviesada, ou às vezes até porque o processo não foi bem construído, de que o processo se tornou muito mais burocrático, muito mais lento, muita gente pedindo um monte de coisa que não tem percepção de valor naquilo, um pouco até da resposta anterior, né? Começaram a pedir tanta coisa para nós que não pediam, não é? É verdade, mas é porque antes a empresa era administrada à imagem e semelhança do dono. O dono é que dizia o que ele queria ver, como ele queria ver e como ele queria que as coisas acontecessem. A partir do momento que você vai para uma governança estruturada, com um colegiado que começa a analisar performance e tomar decisões estratégicas, é lógico que outras demandas por informações vão nascer e levar as pessoas a atuar de uma maneira muito mais estruturada, padronizada e não tão informal como era antes, né? Então, o grau de formalidade, ele traz um certo incômodo inicial às pessoas. O risco, a formalidade virar burocracia. Aí a gente vai para o caminho horroroso que o Cabral citou. E você está sentindo que empresas novas que estão vindo para o mercado, elas já vêm com preocupação de governança ou elas se adaptam à governança com o carro andando? Eu acho que muitas empresas... Veja bem, eu respondi alguns minutos atrás que você instalar governança é um processo longo, não é? Uhum. É complexo, existe uma mudança de mindset profunda, existe uma reestruturação do jeito da empresa funcionar, dela ser controlada, então isso leva um tempo. Qual é o perigo disso? O perigo é a janela de oportunidades para o IPO. Sabe essa conversa? A janela de oportunidade do IPO? Aí, cara, eu estou em novembro, eu vou pegar a janela de fevereiro, então eu vou montar a minha empresa, que hoje ela é limitada, eu não tenho conselho, nunca fui auditado, mas em fevereiro eu vou estar cumprindo todas as regras da CVM para entrar no novo mercado. Desculpa, isso é uma viagem para tentar contar uma fantasia para o mercado. Aí depois que eu vou para o IPO, aí eu começo a ser demandado por tantas coisas, porque a cada ITR os analistas começam a falar mal, eles não estão vendo a empresa
no trilho que ela disse que ela ia, ela não está conseguindo cumprir o projeto que ela falou que ela vendeu no mercado, ou que o conselho não está tendo efetividade nas suas decisões, aí ela vai ter que se enquadrar na boa governança exigida pelo mercado, principalmente ao olhar dos investidores, só que com a pressão do preço da empresa, né? Porque aí o preço da ação vira o maior incômodo, tá certo? Então, o mercado precifica isso. Se nós pegarmos as empresas que abriram capital entre o fim de 20 e começo de 21 e vão olhar como elas viraram, né, o ano passado, você vai ver quanta empresa perdeu valor, exatamente a maioria dessas que abriram a toque de caixa. Porque elas não tinham, de verdade, uma governança instalada de forma a sustentar aquela promessa que a gente fez para o mercado, tá? Eu brinco, meu amigo, que essas empresas foi criado um ETF chamado NABA 11. Porque é um festival de 70% de queda, 60% de queda, que é uma loucura, maluco. É isso aí. É isso aí. Só que tem um ponto, e até eu vou citar uma frase, eu estava numa live há uns meses atrás com o Mauro Cunha, né, alguém muito conhecido aí do mercado da MEC, né? Eu trabalhei com ele no Pactual. Trabalhei com ele no Pactual dos anos 90. A gente provocando, né? Bacana. Mauro é uma grande figura. E eu estava exatamente provocando ele essa análise. Eu falei, cara, mas por que isso acontece? Por que o cara que não tinha nada, de repente, ele capta 500 milhões na bolsa, né? E aí o Mauro respondeu assim, meu caro, demanda gera oferta. Se o mercado está querendo título, vamos dar título para eles comprarem. É isso. Aí vem esse índice que você falou pouco tempo depois, né? Tá certo? Foi feio o negócio ali, meu Deus. Bastante. Perfeito. Ô Luiz, queria agradecer a sua participação aqui, a gente já está no final do programa. Pô, ainda tinha várias perguntas. Você mora em São Paulo, Luiz? Moro em São Paulo. Eu vou te chamar pro podcast, eu vou falar com o povo ali atrás pra gente bater um papo maior sobre esse tema aí. Esse tema é esse. Eu quero. Boa. Aí eu venho vou falar com o pessoal. Boa. Fechou, eu vou falar com o pessoal da produção hoje ainda, e semana que vem ou na outra. Beleza. Maravilha, vai ser um Valeu, prazer. Luiz. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Luiz Marcati, sócio e presidente da mesa Corporate Governance, ao vivo aqui. Não deu nem pra gente falar de política, não deu, a gente ia falar de política... Nós falamos de política, que o Flamengo pode perder o título. Porque foi contra o time do Xandão e quem fez o gol definido tem camisa 22, né? Deve anular gol com pé e pênalti não pode. Que beleza. Cabral, suas... são 2h58. Dá pra falar rapidinho de leilão? Eu só vi da F, eu não vi da LTN. Então... Então da NTNF foi bom, mas ao mesmo tempo não foi tão bom. Como assim, meu Deus do céu? Foi bom porque ele vendeu tudo, mas não foi tão bom porque o volume não foi tão alto assim. O volume não foi aquele volume mega expressivo que poderia ser. Mas como vendeu tudo, eu não duvido que o Tesouro semana que vem teste mais o mercado. Não esquecendo que o próximo leilão é aquele leilão antes do segundo turno, né? Pode ser igual ao nosso primeiro turno. O Tesouro tirou o pé do acelerador só para testar. Então, o lado bom que vendeu tudo, o lado ruim que o volume não foi bom. Perfeito. Cabral, valeu. Valeu. 4 títulos. Abraço. Amanhã é eu, você e Alex André. Amanhã é 6. E ele também vai. O Gani? Não, qual é o nome dele? O Gilvan? Não sei. Você tá um beijo, Gilvan. Um abraço, obrigado. Que de hoje para amanhã você tenha uma boa noite de sono. Que tudo se realize, que tudo fique bem para você participar amanhã da gente aqui do programa. Boa. Valeu, Cabral. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, meu povo. Valeu. E olha só, gente, a BMC News, em parceria com o portal Terra, vai transmitir nesta sexta-feira a entrevista do candidato Jair Bolsonaro. Lembrando que o candidato do PT cancelou a participação no debate promovido pelo SBT com o pool de veículos formado por CNN, Estadão, Veja, Terra e Nova Brasil FM.
A substituição já estava prevista nas regras aprovadas pelos representantes dos dois candidatos e o debate de segundo turno vai ser substituído então por uma sabatina do candidato Bolsonaro com os jornalistas dos veículos do Pool. A entrevista começa a partir das 9h30 da noite aqui na BMC News, porém a nossa cobertura começa um pouco antes, a partir das 8h30 da noite, onde já teremos entrevistados para comentarem as ações de campanha dos dois candidatos dias antes da eleição do segundo turno. É isso aí, gente. O BMC Market fica por aqui. Você assiste agora ao Você com Dinheiro com o Felipe Ferreira. Eu volto a encontrar vocês amanhã no Pre-Market, às 8h30 da manhã e depois às 2 horas aqui no Market. Um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau.